aqui algo que eu achei tão bonito que eu queria compartilhar com você. Eu quero falar sobre o grande poeta da graça. O grande poeta que escreveu de uma forma maravilhosa sobre a graça de Deus. E eu lhe convido, então, a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, ou seja, Filipenses, capítulo 3, verso 7, ok? E mantenha a Bíblia aberta, porque a gente vai ler depois versículos antes e depois desse. Mas para iniciarmos, vamos ler o verso 7. Diz assim, então, Paulo: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Palavra linda, né? Aquilo que antes eu considerava que era lucro na minha vida, que eu achava que era muito bom, que tinha grande valor, eu considero agora como perda. Não tem valor nenhum, simplesmente porque eu entendi o amor e a causa de Cristo. Ok? Esta é a palavra. Senhor Deus, lemos a Tua palavra e que o Senhor continue revelando e nos trazendo aqui, Senhor, algo sobrenatural para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém. Paulo, se nós pudéssemos falar sobre alguém que escreveu sobre a graça de Deus, eu creio que é Paulo. Porque Paulo, ele viveu literalmente, nós vamos fazer alguns comentários e inserir aqui algumas coisas que aconteceram na vida de Paulo, que fizeram ele entender e se tornar este grande poeta a respeito da graça. Primeiramente, o que é a graça? Graça é aquilo que Deus faz por nós que nós não merecemos. É algo que o Senhor nos concede de uma forma imerecida. Não há nada que eu pudesse fazer ou que eu tenha feito que nos traz, né, que poderia fazer valer aquilo que Deus tem para nós. Ou seja, nada que eu faço vale alguma coisa. É a graça de Deus, é a graça de Deus, é o amor dele por mim que concede, mesmo sem merecer, tudo aquilo que ele tem para nós. E como eu sempre falo, a graça, ela age tanto para o passado como para o futuro. Ou seja, a graça apaga o passado e escreve um futuro. É isso que a graça de Deus faz. E Paulo, ele viveu isto. Porque ao olhar a história de Paulo, nós vamos ver que Paulo, ele era uma pessoa tremendamente religiosa. Ele foi educado aos pés de um rabino chamado Gamaliel, que era um dos principais rabinos de Jerusalém. Ou seja, antes de se converter, ele se gabava dos seus estudos, ele se gabava do tanto que ele estudou, dos seus cursos de teologia, de tudo aquilo que ele aprendeu. Além disso, ele era extremamente religioso a ponto de se tornar um perseguidor, porque ele considerava que os cristãos eram uma afronta à sua religião, o judaísmo. Então ele se tornou um perseguidor a ponto de o primeiro mártir que aconteceu, ou seja, a primeira pessoa que morreu por causa de Cristo, né, aquele que foi morto, foi assassinado, foi um mártir, que foi Estevão, um diácono, este morreu aos pés de Paulo, foi apedrejado com a permissão de Paulo. Por quê? Ou de Saulo ainda na época, porque Saulo também ele tinha carta branca, tanto de Roma, dos romanos, como também dos judeus, para executar aqueles que ele achava que feriam a lei de Moisés. Então, este que era cristão, morreu aos pés de Paulo e com a permissão de Saulo. Sabe, tudo isso nos mostra este Saulo, zeloso esse Saulo, religioso esse Saulo, dedicado esse Saulo, que tinha tudo para se achar, né, o melhor de todos. Até que chega um momento
que ele se encontra com Jesus. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, sabe? Vamos ler aqui ainda, eu falei que eu queria ler com você alguns textos, então fica aqui comigo em Filipenses, falei para você não fechar a Bíblia, nós lemos o verso 7, vamos voltar um pouquinho, vai para o verso 4, olha o que diz o verso 4, e vai resumir tudo isso que eu falei para você. Ele diz assim: bem que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, porque eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, sou hebreu dos hebreus, quanto à lei eu sou um fariseu, quanto ao zelo fui perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha o currículo, olha a história antes de Cristo, de Saulo. Então ele dá o seu currículo, como eu acabei aqui de falar também. Só que aí no verso 7, o que ele fala? Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Tudo isso que eu mencionei, que eu achava que eram grandes coisas, eu considero como perda. Paulo, como eu já comentei, ele tinha sangue nas mãos e diplomas religiosos na parede. Até que um dia veio um episódio, lá na estrada que ia para Damasco, Jesus ressurreto aparece para Saulo. E ele diz assim: Saulo, por que me persegues? E sabe o que acontece naquela hora? Ele fica cego, ele para de enxergar. Aí depois você procura conhecer a história de Paulo, mas eu quero aqui de uma forma poética, de uma forma para ilustrar tudo isso, dizer para você que quando Jesus apareceu na estrada de Damasco, o Saulo, depois de ter visto Jesus, ele já não podia mais enxergar. O que ele não podia enxergar? Não era somente essa vista que ele perdeu, mas ele não podia enxergar mais um valor no seu currículo. Ele não podia enxergar mais o mérito das suas ações, o valor das suas obras. Já não via mais razões para se vangloriar naquilo que ele fez até aquele dia, ou no que ele se tornou. Por quê? Porque ele se deparou com Jesus. E a única opção que restou para Paulo, e para ele praticar, o que restou para ele era passar todos os dias da sua vida a partir dali, passar o resto da sua vida falando menos de si e falando mais de Jesus. Isto é a graça. E a partir daí, que ele percebeu que a salvação não dependia do que ele tinha feito ou das suas obras, de que ele tanto se gloriava, mas sim unicamente pela obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele passa o resto da sua vida falando menos de si e mais de Jesus. E ele se torna, como nós estamos vendo, um grande poeta da graça. Mas eu quero um pouco mais longe sobre isso, sobre essa questão da graça. Porque a graça, ela nos restaura. A culpa, ela suga a vida da nossa alma. A culpa do pecado, ela suga a vida, ela consome a nossa alma. Eu lembro de Adão, juntamente com Eva, quando pecaram, quando eles desobedeceram a Deus e se entregaram ao pecado, desobedecendo, comendo daquele fruto que era proibido. Veio a culpa sobre ele, sugando a alma dele. E o que ele fez? Ele vai e se esconde num arbusto. Se esconde no meio do mato, num arbusto. Sabe, muitas pessoas hoje têm vivido esta culpa do pecado, esta culpa das coisas que foram feitas no passado. Só que nós, essas pessoas, nós nos tornamos algo mais atual. Nós não nos escondemos, a pessoa que ela é consumida
por esta culpa, ela não se esconde no arbusto, mas ela vai se esconder, sabe aonde? Uma garrafa de vodka. Ela vai se esconder nas drogas. Ela vai se esconder numa happy hour, ou seja, a hora feliz, aquele período do finalzinho da tarde, aonde vai sair com os amigos, tomar uma cervejinha e dar gargalhadas. Ela vai tentar não se esconder no arbusto, no meio do mato, como Adão fez, mas numa dessas situações, na pornografia, ou em romances, em paixões, vai se esconder nessas coisas, para tentar fazer esquecer aquela culpa. Mas todos eles, quando chega no fim do dia, quando deita a sua cabeça no travesseiro, toda a culpa volta, porque aquilo tudo só deu uma camuflada, aquilo tudo só deu uma refrescada superficial sobre aquele sentimento de culpa. Tudo isso que eu falei, as bebidas, as drogas, os romances, essas alegrias, festas, baladas, só deu uma refrescadinha de leve, mas tudo volta. Por quê? Porque a culpa do pecado está lá dentro. E como eu disse, a culpa suga a vida da nossa alma. Quantas pessoas que estão sendo consumidas por isso. Eu creio que eu estou falando com pessoas aqui que talvez, nesta quarentena, nesse tempo, se esfriou tanto na fé, se entregaram, talvez, às coisas que sabe que desagrada a Deus, se entregaram a situações que sabe que vai contra os princípios e a palavra. Ou talvez esteja falando com pessoas aqui que ainda não tiveram encontro com Deus e sabe do que eu estou falando, que com essa alegria que parece existir nisso tudo que eu falei, em festas, bebidas, drogas, romances, é algo tão superficial, porque existe um vazio grande dentro de si. É essa culpa que vai sugando a sua vida. Mas a boa notícia, que o grande poeta, o apóstolo Paulo, ele vem nos trazendo a mensagem da graça. Se a culpa suga a vida da nossa alma, a graça restaura. A graça que nos ensina que não podemos nada, que não fazemos nada para herdar a salvação, mas é através do amor de Deus. Que graça é esta? Mediante a fé no Senhor Jesus. Vamos continuar lendo esse texto, Filipenses, nós lemos o verso 7, vamos um pouquinho para frente, olha o verso 9. E ser, depois se lê completo, estou fazendo assim porque o tempo corre, olha o verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Se nós olharmos lá no versos 13 em diante, olha só que coisa linda. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ele fala? Tudo aquilo que estava no passado ficou para trás, eu não ligo mais. Sabe qual que é a palavra de Deus para a tua vida? Não existe pecado tão grande que a graça de Deus não possa apagar. Não existe culpa tão grande que a fé no Senhor Jesus não pode restaurar a sua vida. O que Paulo está aqui dando este conselho para nós? Você que está aí talvez com o coração tão cheio de culpa, sentindo esse vazio tão grande, se jogue na graça de Deus. Sabe, irmãos,
Se nós olharmos para um automóvel, para um carro, perceba que o para-brisa é enorme e o retrovisor é pequenininho. Por quê? Porque para trás não tem o mesmo valor, para trás ficou para trás. Nós precisamos olhar para frente. E a graça de Deus, como eu te disse, Ele apaga o passado e te dá força para escrever uma nova história. Eu quero finalizar aqui esta mensagem contando aqui uma história que eu ouvi, que eu achei muito legal. Uma pessoa, ela foi até o circo. Chegando no circo, havia ali muitos artistas. Ela tinha uma certa amizade ali com aqueles artistas. Foi convidada ali. E ela assistiu um dos números, que são dos números mais arriscados e bonitos, que fazem as pessoas suspirarem ao mesmo tempo de emoção e medo, que é o número do trapézio. Eu creio que você já foi no circo, já assistiu uma cena dessa, ou pessoalmente, ou pela televisão que seja, aonde, você lembra, aquela corda, né, apenas ali um bastão onde eles se seguram, e eles começam a voar, né, pendurado naquela corda, naquele bastão. E existe um que fica, né, que se lança, e o outro que é o pegador, aquele que pega, que está ali para apoiar. Então, esse pegador, ele sai primeiro, ele fica ali de cabeça para baixo, só com as suas pernas segurando, e concentrado, esperando o outro. E aquele de lá, então, ele se lança, né, num movimento perfeito, sincronizado, e quando chega o momento certo, ele simplesmente se joga, se lança. E o pegador, ele agarra em seus braços e o leva em segurança até outro lugar. E essa pessoa que foi assistir esse número teve a oportunidade de conversar com esses artistas do trapézio. E perguntou para eles, qual que é o segredo? Você que se lança, você não fica com medo, você vai ali e tenta agarrar ele com toda a força. E aquele trapezista, ele fala o seguinte, não, eu sei ali, logicamente, o movimento, sei o momento, o time, mas se eu tentar segurar no braço dele, eu posso torcer o braço dele, posso machucá-lo e eu vou cair. Eu me lanço e apenas fico com as mãos estendidas, os braços estendidos, esperando que ele me segure. Eu lanço a minha vida esperando e confio que ele vai me segurar. Porque se eu tentar fazer qualquer coisa, eu vou atrapalhar. Eu me lanço, confio e pronto. Sabe qual que é a mensagem disso tudo? É a mensagem da graça. Tudo que nós tentarmos fazer para tentar compensar algo, nós vamos atrapalhar. O preço já foi pago. A obra da cruz é suficiente. A obra da cruz do Senhor Jesus é suficiente. Lenita, Buginha, pode vir cá. A obra da cruz é suficiente. Sabe o que você tem que fazer? Se esse sentimento de culpa, se esse vazio vem tomando a sua vida, e talvez você diga assim, eu já tentei fazer de tudo, pastor. Eu já tentei praticar boas obras, já fiz boas ações. Lógico que todo ser humano precisa fazer boas ações, mas isso não nos garante a salvação. Isso não é suficiente para te aproximar de Deus. Eu já procurei tantas religiões, enquanto que você tentar se lançar e segurar para tentar alcançar essa salvação, você só está prejudicando. Você precisa fazer igual aquele trapezista. Se lance na graça de Deus. É Ele que faz tudo. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, deu a sua vida. É como se Ele estivesse naquele trapézio te esperando, dizendo, se lança, que eu sei, eu posso, eu vou segurar nos teus braços e vou te levar em segurança a um porto seguro. Ele te segura
e Ele te leva para a vida eterna. Confie nele. Simplesmente deixamos Ele nos pegar pela sua graça. Faça agora a sua oração diante do Senhor. Graça cobre os meus temores. Aleluia. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores. Lançamos na graça do Senhor. Tua forte mão, enquanto a culpa tenta nos matar, a graça de Deus nos cura. Aleluia. Se estou cercado, se lance nos pelo braços medo, do Pai. Ele te sustenta, Ele te segura. Confia nele. Deixando para trás todo o passado, prossigo para o alvo. Algo novo Deus tem para você. Algo novo Deus tem para a tua vida. Algo sobrenatural Deus tem para você. Há um oceano, um mar, um oceano da graça do Senhor. Se lance nessas águas. Somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Nós confiamos no Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Senhor meu Deus, o Senhor conhece cada vida que está acompanhando aqui esta mensagem. E eu sei que o Teu Espírito está falando no coração de cada um. Há, Senhor, pessoas consumidas, Senhor, pelo espírito de culpa. Pessoas consumidas de remorsos. Pessoas que vêm passando essa quarentena desesperadas porque acham que não são dignas de serem salvas e têm medo, estão em pânico, desesperadas, porque têm medo de repente até morrer e perder a sua salvação. Mas esta noite o Espírito Santo está te dizendo que se você confessar o nome do Senhor Jesus como o teu único e suficiente Salvador, se você se lançar neste oceano, neste mar da graça de Deus, se você se lançar igual aquele trapezista, crendo que o outro irá sustentá-lo, segurá-lo e levá-lo a um porto seguro, eu quero te dizer que este vazio, este buraco na sua alma, todo esse espírito de culpa irá cair por terra, porque o sangue de Jesus é suficiente, é a graça de Deus. Seja agora tomado por esta graça. Senhor, meu Deus e meu Pai, envolva agora esta vida que confessa e que busca um socorro no Senhor. Ah, Deus, restaura, cura. Traga, Senhor, esta certeza
de que o nosso nome está escrito no livro da vida, e que não porque nós podemos algo, não porque Paulo, assim como Paulo, ele considerou tudo que fez como perda por amor à causa de Cristo, compreendendo que as coisas para trás ficaram para trás e prosseguiu para o alvo, para o futuro. Assim também, ó Pai, nós seguimos. Eu abençoo a cada um. Tenha, Senhor, uma nova caminhada, um novo andar debaixo da presença de Deus. O passado não pode mais te acusar, porque foi apagado pelo poder do sangue de Jesus. Se envolva na graça do Senhor. Há uma nova história para você, há um novo caminho para trilhar, há uma nova vida para viver. É a graça. Paulo, o grande poeta da graça, e o Senhor Deus, é Ele que te concede tudo isso. Que Deus te abençoe poderosamente. Senhor Deus, eu louvo e agradeço por esse tempo, por este culto online. Agradeço, Senhor, pela vida de todos que aqui estão, Senhor, trabalhando: Samuel Cardoso, Thales, o Jean, o Ginha, Helenita, Deus amado, todos que contribuíram para que este culto acontecesse, por cada vida e família que está acompanhando. Deus amado, dê uma noite de descanso reparadora, e que esta semana nós possamos experimentar ainda mais da graça de Deus, deste amor maravilhoso que vem do Senhor. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus e seja com todos nós hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, te aguardo sexta-feira, 19h, bate-papo com o pastor Joel. Domingo você vem aqui na igreja, pegue os elementos da ceia, e às 19h nosso culto com a Santa Ceia online. Deus te abençoe, um grande abraço.